Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Meus irmãos, eu não convivi de perto com um processo de adoção, mas é um processo que mexe com aspectos legais e com muitos sentimentos. Eu fico pensando na criança que é adotada, a expectativa dessas crianças por serem adotadas, e minha impressão é que conforme os anos vão se passando, vai se tornando mais difícil. Ou seja, eu creio que é mais fácil um bebê ser adotado do que um adolescente, por exemplo. E os motivos são variados e me parecem alguns deles muito óbvios. Também os pais, aqueles que se candidatam a pais adotivos, há uma questão muitas vezes de uma certa frustração de não conseguirem ter seus próprios filhos, e junto com essa frustração eles se transformam também, o casal se transforma num veículo de bênção para tomar uma criança para si, recebê-la como filhos ou como filho e dar uma educação saudável, oferecer um lar e o carinho a que todos nós aspiramos, do menor ao maior. Mas também, às vezes, os pais que querem adotar não é porque eles não possam ter filhos, é uma questão social, moral, espiritual, sentem em seu coração o desejo de assim fazê-lo. Outros, também não é tão estranho, tem às vezes um filho e não pode mais ter o segundo por algum motivo, ou tem dois, não pode ter o terceiro, e agora resolve adotar a criança e a família se sente assim mais completa, com 2 filhos, 3 filhos. Então, às vezes, eu já vi lares assim, um filho legítimo e o outro adotado, e quando eu falo legítimo, obviamente de forma biológica. Então, eu fico pensando com meus botões como deve ser o processo. Eu não conheço o processo legal, mas sei que é rigoroso, mas aquele processo de conhecimento da criança, né? O primeiro contato com a criança. Como é que deve ser? Se a criança vai passar algum tempo na casa dos futuros pais ou não, se não há essa experiência prévia, se é somente lá um convívio durante algum tempo mais vigiado, digamos assim. Eu não sei os detalhes, mas imagino que em tudo isso, além do aspecto legal, há muita emoção, há muita expectativa e às vezes me parece que há uma grande espera. Bom, pensemos agora em nossa relação com Deus. Paulo está dizendo que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou para Ele. E nos predestinou para que fôssemos adotados por Deus em Cristo. Porque diz aqui, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Observem que Cristo é o Filho unigênito de Deus. Nós nos tornamos filhos adotivos. Não há nenhuma resistência em Jesus Cristo para que nós, pecadores, distanciados de Deus pelo nosso pecado, nós que agora sim, pela obra de Cristo, fomos aproximados de Deus, e não somente aproximados, não somente perdoados, mas nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Não há ciúme em Cristo, não há má vontade em Cristo. Ele nos ama com o mesmo amor do Pai e do Espírito. Pense bem nisso. Há uma harmonia trinitária também em nossa adoção. O nosso Deus, de fato, é um Deus bendito que nos tem abençoado, inclusive, com a adoção. E aqui nos diz mais, no texto ainda no verso 5, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Se fôssemos traduzir talvez mais literalmente, traduziríamos segundo a boa vontade de sua
determinação, ou melhor, do seu propósito. Porque o que Paulo nos diz, aqui quando é traduzido por beneplácito, é que houve a boa vontade de Deus, há a boa vontade do Filho. Há um prazer aqui. Uma ideia embutida na palavra que aqui é traduzida por beneplácito, é o prazer. Deus, em Cristo, tem prazer em nos adotar, conforme o propósito que Ele tem em vista para nós, de nos tornar verdadeiros filhos seus. E Jesus Cristo, que também tem prazer nisto, e nós somos adotados nele, se constituirá num padrão de filiação, porque nós somos predestinados a fim de sermos conformados à sua imagem. Então o Senhor fez algo magnífico por nós. Ele nos tirou do banco dos réus e nos colocou agora como família da fé, constituída pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e por todo o seu povo reunido em torno da Trindade, pela graça de Deus. Então esse nosso Deus, de fato, é um Deus bendito. A Ele toda a honra e toda a glória. E nós somos filhos de Deus, autênticos filhos de Deus, conforme o prazer de Deus, de acordo com o seu propósito eterno. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém.